E aí, galera, eu me chamo Adson Celton. Eu me chamo João Iago. A gente faz parte do projeto Apollo 11. Puxa a vinheta. Demora um ano, cara. Pois é, pessoal. Antes de começar o vídeo, é bom lembrar que esse vídeo é um resumo. Então, se você ainda não leu, a gente vai deixar a história aí na descrição, então você pode ir aí. E se você não puder entrar na plataforma, é só você chamar a gente nas nossas redes sociais, que também vai estar aí, nosso Instagram e o projeto também. E lá a gente manda um PDF para você, então fica a seu critério. Começando a história, o capítulo 3 ele começa depois do final do primeiro capítulo da história, porque se vocês lembram, o segundo capítulo é a história do Kaluanana, então tipo, deu uma viagem temporal. E o que acontece? Depois que acontece todas aquelas coisas lá no primeiro capítulo, o Zayten é julgado à prisão, né? E a prisão dele foi um choque para os parranos, mas não deixou de ser um sinônimo de festa, né? Tipo, eles festejaram a prisão dele. E depois disso, depois do julgamento, ele foi vendado e foi colocado em um veículo porque a prisão ficava um pouco distante, né? E durante a viagem, ele podia escutar o barulho dos parranas comemorando. E os soldados zombavam, brincavam com ele, batiam. Mas isso não era mais a maior preocupação dele. A maior preocupação dele era o que viria depois. Quando chegasse a notícia para o irmão dele que ele já tinha sido preso, com certeza o irmão dele ia fazer alguma coisa. E esse era o maior medo dele, do irmão dele causar uma guerra. Mas no fundo, ele já sabia que a guerra já tinha começado quando a mãe dele tinha morrido e o próprio Kaluanã. Quando ele chegou na prisão, ele percebeu que a prisão era um local completamente diferente do que ele conhecia. Era sujo, era estranho, fedorento, escuro, completamente diferente das prisões de Mughal. O local era muito seguro, tinha soldados em todo o local, tinha fechaduras eletrônicas, então era um local bem difícil de escapar. Fora que os prisioneiros, né, não eram bem tratados assim. Eles apanhavam, eles eram torturados, tinham prisioneiros mortos, inclusive, jogados pelas celas, tinham muitos debilitados, outros muitos magros, e não era uma boa situação. Depois que ele entrou na prisão, ele foi colocado em uma cela com outro 3 detentos, foi jogado lá, até um dos detentos vinha ajudar ele. Ele estava muito debilitado também, ele tinha apanhado bastante. Desses 3 detentos, eram 2 da raça dos Parranas, que é do próprio planeta Fulist, e o outro detento, ele era do planeta de Hakashi, ele era um do povo dos matos. Esses Parranas, um deles era Uslu, o nome dele, e ele foi preso por ele saber demais, ele ter reconhecimento sobre o que acontecia, o governo lá. Então, para não vazar essas informações e até mesmo eles adquirirem outras informações de outras coisas, ele estava preso lá. O outro Parrana era o Netis. Ele foi preso por conta da família dele, que é a família Imala, e ela é considerada uma família de traidores, por conta da formação, inclusive, do planeta de Mugafit, onde eles apoiaram a formação desse planeta, apoiaram a construção dele, e o Netis foi o único que foi capturado dessa família. Então ele está preso lá para delatar onde estão essas outras pessoas da família dele. Depois da conversa, né, tipo, ele ter perguntado quem eles eram, Zaytin se deitou na cama de pedra que ele estava e ele escutou uma voz cantando. E ele ficou curioso para saber quem era e ele perguntou quem era. E aí ele falou que era a Astrid de Bastia. Ele ficou muito assustado em saber que tinha outras pessoas de outros planetas tão distantes, por exemplo, Bastia, né? E ele pergunta para ele o que ela estava fazendo ali. E aí ele fala que ela foi pega roubando. Logo em seguida ela interrompe e diz que não, que ela estava pegando o que era dela. E quando ela se vira e vê que tinha alguém de Mughal, ela fica muito muito feliz e assustada, porque ela viu uma solução de escapar ali no Zayt. Só que o Zayt não entendeu o que ela quis dizer, tipo, como ele ia fazer isso. Logo em seguida eles escutam o barulho dos portões se abrindo
E eram 5 soldados dos Parranas, eles estavam entrando, eles foram na direção da cela de Zaishin, 2 entraram, pegaram o Nets, e o barulho do Nets gritando assustou todos, só que Zaishin não estava entendendo, ficou com medo do que estava acontecendo. E aí, depois que todos se levantam, o Uzuru diz que é daquela forma todos os dias, ele deveria se acostumar, porque a qualquer momento poderia ser ele deveria estar preparado para ser julgado. Quando os soldados voltam e deixam o Net, ele estava muito machucado, estava com vários hematomas. O Zaishin ajuda ele, mais os 2, o Mato e o Parrana, ajudarem ele a se limpar. E o Net fala para ele que eles vão morrer naquele local. E aí, logo seguido, a Astrid diz que se eles não fizerem nada, realmente eles vão morrer. Então, o Nets, nesse tempo, enquanto ele está sendo cuidado pelos os outros prisioneiros, estão limpando a ferida deles e tudo mais, ele começa a contar uma história sobre a formação do planeta de Mugafit, que está ligada diretamente com o bisavô do Jast, onde o bisavô do Jast, junto com outras pessoas, formaram o planeta de Mugafit. Tanto o povo de Fugst quanto o povo de Hakast, eles faziam parte de um planeta só, que era um dos maiores planetas do sistema solar de Baira, que era Buft. Só que esse planeta ele estava fadado a morrer. Ele não ia mais existir por conta de uma estrela que ia explodir. E eles estavam em busca de outros planetas para abrigar os habitantes de Buft. E nessas buscas dele, do Neil, que ele era o explorador de Buft, um dos maiores exploradores de Buft, ele acabou fazendo contato com o planeta do Bastear, com o povo de Bastear. Então eles começaram a fazer comércio, então eles começaram a trocar ferramentas, começaram a trocar especiarias, coisas que não tinha muito no planeta de Buft, por conta da atmosfera deles. E logo quando ele chega em Bastear, ele se apaixona pela herdeira do, digamos que o trono de lá, a Ávia. Ele acha ela super bonita, ele se apaixona por ela e vice-versa, ela também se apaixona por ele, só que a política de Bastear não permite que os governantes ou os futuros governantes do planeta se casem, porque eles têm que ter um compromisso somente com o povo. Então, era proibido esse amor deles dois. Depois dessa viagem em Bastiat, Neil voltando para Fugat, ele descobre, ele faz a descoberta que salva metade do povo de Buft. Ele descobre o planeta de Hakar. Essa descoberta custou a maior parte das tropas dele, porque quando ele chegou lá, ele não esperava que o planeta fosse tão selvagem e abrigasse criaturas tão mortais. Mas mesmo assim valeu a pena, porque ele conseguiu salvar metade do povo de Buft, e que depois ficou conhecido como o povo de Matos, né? Que abrigam o planeta de Hakar. Ele dividiu as tropas de Buft, e uma tropa que foi comandada pelo avô do Nets foi enviada para uma missão chamada Missão de Devastação, que realmente foi devastar a atmosfera de Hakart, onde os matos vivem hoje em dia. E o Nets voltou para Buft, né? E ficou responsável por enviar, conseguir fazer a transição do povo de Buft para os 2 planetas, né? E a ajuda dos Bastiares foi fundamental, porque a missão durou anos. Sem a ajuda deles, poderia ter demorado mais. Durante a fala do Nets, a Astrid interrompe e fala que até eles traírem a confiança dos Bastiares. Só que o Neil continua falando e diz que não foi uma traição, e sim o Neil resolveu fugir com a Ávia para o planeta de Mughos, e lá eles foram viver em uma outra civilização, e as tropas do Neil seguiram ele, porque ele era um herói para a maior parte de Buft por ter salvado eles. A Ávia, na verdade, por ser de Bastear e a gente considerar eles como pesquisadores e conhecedores de muita coisa, ela já sabia da existência desse satélite que depois eles construíram um planeta nele. O Neil não se considerava de nenhum dos planetas, ele não se sentia preso a nenhum dos planetas, ou seja, ele não se considerava bufitiano, nem Parrana, nem Matos, ele não era de nenhum planeta, nem Mugafitiano, que é o próprio planeta em que ele fundou com a Ávia.
ele era um ser tipo livre, ele não se considerava de nenhum local. Se vocês quiserem saber o que acontece no final desse capítulo, a gente vai deixar o link do Wattpad na descrição. E caso vocês queiram um PDF, não dê para acessar o Wattpad, a gente vai deixar também o nosso Instagram e vocês podem chamar a gente por lá, que a gente vai estar entregando para vocês o PDF e tudo mais. A gente está com um plano aí, não é uma promessa, mas em breve a gente vai lançar músicas autorais e covers aqui, porque esse canal também é um canal da nossa banda. Então, quem gosta de músicas autorais, covers, vai aparecer aí no nosso vídeo. Então, quem quiser curtir, uma hora vai aparecer. Clica no sininho, inscreve, curte, faz todas essas paradas aí que eles mandam fazer. E é nóis.